Rádio Bela Brasil, dia 28 de fevereiro de 2022. O vídeo de hoje vamos falar sobre alguns fatos históricos que culminaram no conflito que estamos vendo hoje, aí, assistindo no leste europeu, lá entre a Rússia e a Ucrânia. Tá? São fatos históricos e contra os fatos não há argumentos, né? Tire as suas conclusões, mas fique atento aqui aos fatos, certo? Então vamos lá. Os atuais conflitos militares entre a Rússia e a Ucrânia têm uma história que remete à Idade Média. Ambas possuem raízes comuns que se estendem até a época do antigo estado da Rússia de Kiev. Para quem não sabe, a Rússia de Kiev foi um deslocamento da família imperial russa para esse local aí que se chama Kiev, né, esse distrito, essa região, e que hoje é a capital da Ucrânia. E então se entende que é um território do Império, do Antigo Império, né, que fica nas terras eslavas do leste. Este é o motivo pelo qual o presidente russo, Vladimir Putin, se refere a dois países como um só povo. Então tá explicado, né? O fato, porém, é que as duas nações estão divididas há séculos, o que resultou no surgimento de dois idiomas e duas culturas proximamente relacionados, mas bastante distintos. Enquanto a Rússia se desenvolveu politicamente um império, a Ucrânia se provou incapaz de estabelecer um estado próprio. No século XVII, uma ampla região do que é hoje o território ucraniano se tornou parte do Império Russo. Após a desintegração deste império em 1917, o país vivenciou um breve período de independência antes de a União Soviética o reconquistar. Então, aí são um pedaço da história antiga, né, que ocorreu na Rússia. Teve aqui na década em 1990, né, para ser mais preciso, em 91, a Ucrânia, a Rússia e Belarus assinaram um acordo que selava efetivamente o fim da União Soviética. Moscou, porém, pretendia manter a sua influência na região através da recém-criada Comunidade dos Estados Independentes. Então, depois, em 97, a Rússia e a Ucrânia assinaram mais um tratado, né, após alguns desentendimentos, que é o Tratado de Amizade, a Cooperação e Parceria, conhecido como o Grande Tratado, pelo meio do qual Moscou reconhecia as fronteiras oficiais da Ucrânia, incluindo a Península da Crimeia, região que abriga uma maioria étnica russa. Então teve um racha, né? Em 2003, a Rússia, com a chegada de Putin, a Rússia começou a construir inesperadamente uma barragem no Estreito de Kerch, próximo à ilha ucraniana de Tuzla, entre o território russo e a Península da Crimeia. Né? Então ocorreu, Kiev considerou que foi uma tentativa russa de desenhar as fronteiras novamente, né? De delinear ali mais um espaço. O conflito somente foi resolvido após um encontro frente a frente entre os dois presidentes. A construção foi suspensa, mas a fachada de amizade entre os dois lados começou a demonstrar rachaduras. Então houve esse desentendimento aí entre os dois chefes de Estado, né, por conta desse ato aí. Em 2008, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pressionou pelo início do processo de adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN, apesar dos protestos de Putin, cujo governo não reconhece totalmente a independência ucraniana. Então, aí teve uma intervenção dos Estados Unidos da América, né, para que a Ucrânia e a Geórgia aderissem à OTAN, né. A Alemanha e a França frustraram os planos de Bush em uma cúpula da OTAN em Bucareste, na Romênia, onde a adesão ucraniana foi discutida sem que fossem estabelecidos os prazos para esse processo. Ou seja, a França e a Alemanha elas necessitam efetivamente do gás que vem da Rússia e passa pela Ucrânia. Então tem uma situação bem delicada aí, e a Alemanha e a França não se indispuseram com a Rússia, tá? Mesmo com a pressão dos Estados Unidos. Após as coisas não irem tão bem quanto esperado em relação à OTAN, a Ucrânia fez uma nova tentativa de reforçar seus laços com o Ocidente, através de um acordo de associação com a União Europeia.
mas no verão de 2013, poucos meses antes da assinatura do documento, Moscou passou a exercer forte pressão econômica sobre Kiev e forçou o governo do então presidente Yanukovych, que acabou vencendo a eleição em 2010, a congelar o acordo, né? O governo russo impôs um embargo sobre os produtos ucranianos exportados para o país, o que insuflou os protestos em massa em toda a Ucrânia. Em fevereiro do ano seguinte, o presidente ucraniano fugiu para a Rússia. Então tivemos aí alguns embargos, algumas questões ali econômicas, dentro da área econômica, que acabou pressionando, né, a Ucrânia a que não avançasse com essa questão. Então, o governo de Kiev esperou até depois das eleições presidenciais de maio de 2014 para lançar uma grande ofensiva militar que chamou de Operação Antiterrorismo. Em junho de 2014, o presidente ucraniano recém-eleito, Petro Poroshenko, se reuniu com Putin na ocasião dos 70 anos da invasão da Normandia, na Segunda Guerra Mundial. O encontro, que passaria a ser reconhecido como a conversação em formato Normandia, ocorreu sob a mediação da Alemanha e França. À época, o exército ucraniano conseguiu fazer os separatistas recuarem, mas no final de agosto, segundo acusou Kiev, que é a capital, né, da Ucrânia, a Rússia interveio militarmente em larga escala, o que o Kremlin nega. Forças ucranianas perto de Ilovaisk, uma pequena cidade do leste de Donetsk, foram derrotadas em um episódio que se tornou um ponto de virada na guerra. O conflito foi oficialmente encerrado em setembro com a assinatura de um cessar-fogo em Minsk. Guerra de exaustão em Donbas. O que se seguiu foi uma guerra de exaustão que continua até os dias atuais. No início de 2015, os separatistas lançaram uma nova ofensiva, segundo Kiev, apoiados por tropas russas, que antes dos combates removeram de seus uniformes suas identificações, o que Moscou também nega. As forças ucranianas sofreram uma nova derrota, dessa vez na cidade estrategicamente importante de Debaltseve, de onde foram forçados a se retirar. A intermediação do Ocidente resultou no que passaria a ser conhecida como o Protocolo de Minsk, um acordo que serve como base para os esforços de paz, mas que, com a base nos últimos acontecimentos, provavelmente permanecerá sem ser cumprido. Então tá aí um pouco da história, né, desse conflito que se conflagrou agora entre Rússia e Ucrânia, né? Algumas intervenções a gente consegue ver o pessoal da OTAN, forças de segurança, o pessoal tentando uma articulação já um pouco tardia, né? Eu acredito muito, mas é um ponto de vista meu, que diplomaticamente o governo ucraniano falhou, tá? Falhou muito, pois não obteve êxito em negociações. Vale lembrar, eu vou trazer mais um vídeo aqui sobre a Finlândia, que ela teve algum tipo de desentendimento com a Rússia, mas conseguiu ainda manter a boa relação diplomática, comercial, enfim, econômica com a Rússia, e mesmo assim sinalizar para o grupo europeu. Tá? Então, existe sim alguns erros das duas partes, não justifica a guerra, né? Mas houve muito mais falta de habilidade política, habilidade diplomática do governante da Ucrânia, e colocou o povo dele todo à mercê da guerra. Tá? Então aqui foi a Rádio Bela Brasil, com mais algumas informações aí, né? Trazendo informação aí do mundo, da história muito importante para todo ouvinte, todo espectador. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau.